Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar o assunto do sétimo ano, capítulo 8, página 62 para o livro versão antiga, certo? Radiciação e expressões em números em Z, números inteiros, certo? Vamos lá, nas raízes quadradas exatas de um número inteiro, certo? Lembrando que as raízes quadradas exatas, você vai ter um valor como, por exemplo, raiz de 49 eu tenho 7. Então, eu vou ter um número inteiro, não um número decimal. Entendeu? Então, vamos lá. Quais são os números que elevado ao quadrado resultam em 49? Então, eu tenho aqui, ó, o número que elevado ao quadrado resulta em 49, e é mais 7 elevado a 2, né, que 7 vezes 7 é 49, e menos 7 elevado a 2, que é igual a 49, certo? Menos 7 vezes menos 7, que dá quanto? Mais 49, certo? Concluir-se que menos 7 mais 7 são ambos raízes quadradas de 49, certo? Então, para indicar as raízes quadradas positivas de 49, vocês vão escrever raiz de 49 igual a 7. Agora, se para representar a raiz quadrada negativa do número 49, você tem menos raiz quadrada de 49, que vai dar quanto? Menos 7, certo? Até aí foi? Pronto, vamos continuar. Lembrando que cada número positivo tem duas raízes quadradas simétricas uma da outra, certo? Vamos lá. Esse símbolo aqui representado é chamado de raiz quadrada positiva. E esse símbolo aqui representado é chamado de quê? Raiz quadrada negativa, certo? Vamos lá. Temos uns outros exemplos aqui na letra A, mais raiz de 25, que é quanto? Mais 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Menos raiz de 25 é quanto? Menos 5. Porque eu tenho raiz de 25 é 5. O menos que está fora da raiz, então vai ficar o quê? Menos 5. Letra C. Raiz de 100 é quanto? 10. Porque 10 vezes 10 é 100. 10 elevado a 10 é 100. 10 elevado a quadrado é 100. Letra D, menos raiz de 100. Então, eu tenho o quê? Raiz quadrada de 100 é 10, menos, ó, o menos aqui, fora da raiz, menos 10, certo? Continuando. É importante observar que os números 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 e 49 chamam-se quadrados perfeitos. Somente os quadrados perfeitos têm raiz quadrada exatas de números inteiros, certo? Então, você vai ter aqui nesses números uma raiz exata, certo? Raiz de 9, 3. Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. Então, você vai ter um valor exato, certo? Segundo modo, os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de menos 9, tá vendo? Ó, raiz de menos 9 é igual a x, é um exemplo, viu? Então, eu tenho x ao quadrado igual a menos 9, certo? Então, eu tenho o que aqui, ó? Raiz de menos 9 não tem raiz quadrada. Ah, professora, por que esse 9 raiz de 9 positiva? Que dá 3. Mas aqui não é positivo, aqui é negativo, tá vendo? Então, por isso que ele diz aí que os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto, certo? E aqui ele colocou um x para representar, certo? Esse x elevado ao quadrado por causa do valor das raízes quadradas, que esses números estão elevados ao quadrado. Então, foi feito o quê? X elevado ao quadrado igual a menos 9. Ou seja, repetir, né? O valor da raiz, porque não existe raiz quadrada com número negativo. Não tem, certo? Continuando.
Como você pode ver, não é possível porque o quadrado de um número é sempre positivo ou nulo, certo? Não existe nenhum número x cujo quadrado seja menos 9. Então, podemos concluir que não existe raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números inteiros, certo? Aqui, ó. Não existe nenhum número x cujo quadrado seja menos 9, ou seja, raiz quadrada de menos 9, você não tem. Se eu colocasse aí, se fosse supor menos 3 dentro da raiz, não dá, porque está negativa a raiz, certo? A raiz dentro da raiz está negativa. Agora, se fosse aqui fora, ó, fora da raiz, como a gente representou aqui, ó, tá vendo? É diferente, tá vendo? A raiz dentro do radicando é positivo, fora do radicando tem um sinal negativo. Aí sim eu tenho um valor. Como se fosse aqui assim, tá vendo? Se fosse 9 dentro da raiz e o sinal negativo fora, você ia ter aí menos 3, certo? Finalizando aqui, eu vou passar também uma atividadezinha na página 63 e vou fazer também uma explicação, certo? Temos aí também na página 63, questão 1, tem assim, ó. Por que a raiz quadrada de 400 é 20? Então, eu tenho aqui, ó. Porque raiz quadrada de 400 é igual a 20. Por que você diz isso? Porque raiz quadrada de 400 é 20. Porque se eu levar 20 elevado ao quadrado, vai dar quanto? 20 vezes 20, que é igual a 400. Deu para entender? Então, essa aí é a primeira questão, certo? Só vou fazer aqui para depois você dar continuidade. Quais destes números são inteiros? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho os números raiz de 1, na segunda questão. Raiz de 1, raiz de 6, raiz de 25, raiz de 40, raiz de 80 e raiz de 81. Ele quer saber quais destes números não são inteiros. Não são inteiros. Então, vamos lá. Na eliminação, os que não são inteiros. 6 não vai ser um inteiro. Não é isso? Raiz de 6 não é inteiro. Porque a raiz de 6 exata não existe, né? Não tem raiz exata de 6. Vai dar um número decimal. Certo? Raiz de 40 também, aqui, ó, vai dar um número decimal. Um outro número decimal. E raiz de 80 também vai dar um outro número decimal. Diferente de raiz de 81, que dá 9, raiz de 25, que dá 5, e raiz de 1, que dá ele mesmo, certo? Então, a resposta é raiz de 6, raiz de 40 e raiz de 80, certo? As demais atividades vocês irão fazer e me entregar na próxima aula. Bons estudos e até mais.